Cara a cara não tem crase e isso é fácil de guardar. Com palavra repetida não se deve crasear. Não se deve usar a crase em casos especiais. Com palavras masculinas ou pronomes pessoais. Dona Senhora, Senhorita fazem caso genial. Assanhadas vêm e aceitam, o artigo é fatal. Nome próprio masculino, uma crase aceitará. Se incomoda a maneira antes eu puder falar. Casa própria, a do falante, me rejeita o artigo. E se isso acontece, crasear eu não consigo. Se há um complemento e é nominal, É só ter o feminino e praticar normal. Objeto indireto faz um caso decisivo. Se ainda vem trazendo qualquer termo feminino. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase pra quê? Olá! A nossa aula de hoje tratará do uso da crase e dos pronomes demonstrativos. Crase. Quando é que nós usamos a crase? Para que serve a crase? A crase é um sinal que indica que aquele a, ele não é nem somente preposição ou artigo. Ele é a união da preposição de um verbo com o artigo de um substantivo feminino. Nós não usamos crase diante de substantivos masculinos. Vamos ver alguns casos de emprego da crase. Caso 1. Diante de palavras femininas que são regidas por verbos com a preposição a. Exemplo, Pedro deu flores à amiga. O que nós temos neste exemplo? Nós temos o verbo dar, que quando é transitivo indireto, ele é regido pela preposição a, e temos a expressão, a palavra a amiga. Ao invés do falante nativo dizer deu flores a amiga, nós unimos esses dois as e indicamos um acento de crase que é feito ao contrário do acento agudo. O acento agudo é nessa direção, a crase é no sentido contrário. A crase só pode ocorrer diante de palavras femininas. Se eu quisesse dar flores a uma palavra do substantivo masculino, então eu teria o seguinte: Pedro deu flores ao amigo. Eu não tenho encontro de a, eu tenho a mais o que a gente fala ao. Caso 2. Diante de nomes de locais, que se encaixem no seguinte esquema. Quem vai a, volta da, crase a. Quem vai a, volta de, crase pra quê? Fui a Paris. Fui a bela Paris, fui à Bahia. O que acontece nesses exemplos? Eu fui a Paris, mas eu voltei de Paris, então eu não coloco crase. No segundo caso, eu ainda tenho a mesma cidade, Paris, só que eu dou um adjetivo. Então, eu fui a bela Paris, eu voltei da bela Paris. Então, aí vai ter crase. Mesmo que Paris sozinho não receba a crase, no momento que eu coloquei o adjetivo, eu fui a e voltei da, então coloco crase. Já na cidade, no estado, Bahia, eu fui à Bahia, voltei da Bahia. Com adjetivo ou sem adjetivo, Bahia recebe crase. Também colocamos crase, como no caso 3. Diante dos pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, quando acompanham verbos preposicionados por a. Vamos ao exemplo. Refiro-me àquele rapaz, teu amigo. Neste exemplo, nós temos o verbo referir. Quem se refere a alguém. Quando eu tenho este alguém, aquele rapaz, o pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo, eu já tenho o a do pronome. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso dizer, refiro-me àquele rapaz. Eu uno o a, preposição, com o a do pronome e indico com crase. Agora, cuidado, pessoal? Não é refiro-me a aquele. Não é porque tem acento que é aquele, Pelo amor de Deus. É um a mais arrastado. Refiro-me àquele rapaz. Também colocamos crase, como no caso 4, diante da palavra casa, quando essa for determinada. Vamos ao exemplo. Voltei à casa. Voltei à casa de Maria. Veja bem,
Quando eu tenho casa no sentido de lar, voltei a casa, voltei ao meu lar, eu não coloco crase. Eu só vou colocar crase quando a palavra casa vier determinada, vier caracterizada. Voltei à casa de Maria, voltei à casa de máquinas, fui à casa de Pedro, fui à casa de amigos. Quando eu especifico casa de quem? De quê? Então, vai crase. Vamos ver uma fotonovela que ilustra essa situação. Caso 5. Diante da palavra distância, quando essa vier determinada. Vamos ao exemplo. Vi o acidente à distância e vi o acidente à distância de 100 metros. Por que que no primeiro caso, no primeiro exemplo, não tem crase e no segundo tem? No primeiro, eu digo que eu vi o acidente à distância. Eu não determinei, eu não especifiquei a que distância. Então, a palavra distância nesta frase não está determinada, não recebe crase. Na segunda frase, o que eu fiz? Eu disse a que distância eu vi o acidente. Eu especifiquei a minha distância. Então, eu tenho que colocar a crase. Caso 6. Diante da palavra terra igual planeta ou diante da palavra terra igual a lugar onde alguém nasceu. Vamos aos exemplos. Os pescadores voltaram à terra pela manhã. Fomos à terra de meus avós. Os astronautas, depois de anos no espaço, voltaram à terra. Por que que no primeiro caso não tem crase? Porque terra, no sentido contrário de ar, de bordo, ela não recebe crase. Ela só vai receber crase nos sentidos, nos casos que vieram depois. Terra, no sentido de onde alguém nasceu, então fui à terra de meus avós, fui à terra de meus pais, lugar onde alguém nasceu. Ou então terra no sentido de planeta. Os astronautas voltaram à Terra, voltaram ao planeta Terra depois de alguns anos. Somente nesses casos, a palavra terra recebe crase. Caso 7. Diante da expressão a moda de, estando ela expressa ou não. Vamos ao exemplo. Fez um gol a Pelé. Adoro a rosa grega. O que nos mostra esses exemplos? Que alguém fez um gol à moda do Pelé, ao estilo do Pelé, à maneira do Pelé. Que eu adoro arroz à maneira dos gregos, à moda dos gregos. Estando essa expressão escrita na frase ou não, eu tenho que colocar. Talvez tenha causado estranheza o primeiro exemplo que a Pelé ficou craseado. Mas como ela disse no início da aula que não podemos colocar crase diante de nomes masculinos. Só que quem está recebendo a crase ali não é a palavra Pelé, mas é a palavra a moda de, a maneira de. Mesmo ela não estando colocada, escrita na frase, ela está subentendida. Caso 8. Diante de pronome relativo a qual, quando ele for acompanhar verbos regidos por a. Vamos ao exemplo. A menina a quem me refiro é tua amiga. O menino a quem me refiro é teu amigo. Por que tem esses exemplos? Porque a quem também é pronome relativo. Mas vocês viram que quando eu troquei a palavra feminina por uma masculina, não houve alteração no pronome. Portanto, aquele a não deve receber crase. Vamos a mais um caso. A caneta a que me refiro é a azul. O lápis a que me refiro é preto. Nestes exemplos, eu tenho o quê? O pronome relativo a que. E o que acontece? Mais uma vez eu troquei o substantivo feminino por um masculino e não obtive ao. Isso significa que a que não recebe crase. Vamos para mais uma situação de pronome relativo. A rua em que moro é movimentada, o bairro em que moro é movimentado.
Também em que, indicando lugar, troquei feminino por masculino, não alterou, então eu não tenho crase. Ali não tem nem a para ter crase. Eu só botei para que vocês conheçam esse pronome relativo e não fiquem em dúvida de colocar crase em outra palavra da frase. O último exemplo é: a bolsa a qual me refiro é a preta. O colar ao qual me refiro é o de brilhantes. O que aconteceu agora com o pronome relativo a qual? Quando eu troquei a bolsa pelo colar, eu obtive o encontro de a mais o ao. Isso significa que lá a bolsa, aquele a qual da bolsa, terá que ser craseado, porque o verbo referir exige a preposição a, que se encontra com o a do a qual, e aí eu obtenho um encontro que precisa do sinal indicativo de crase. Caso 9. Diante de locuções adverbiais, preposicionais e conjuntivas. Vamos aos exemplos. Às 2 da tarde, tudo corria às mil maravilhas. À medida que o tempo passa, ficamos mais à vontade com as nossas opiniões. O que acontece? Nesses exemplos, eu tive que colocar crase em locuções. Vamos relembrar um pouquinho o que é locução. Locução é um conjunto de palavras que assume o valor de uma classe gramatical. Então, eu tive que colocar crase nas locuções que têm valor de preposição, conjunção ou advérbio. Sempre nós vamos ter que colocar crase diante, por exemplo, de horas, de expressões que indicam modo ou de expressões que indicam, por exemplo, nas conjunções, proporção. É sempre bom que vocês busquem essas locuções nas gramáticas ou nos livros que vocês têm de língua portuguesa em casa. Façam uma lista e aprendam que essas expressões são sempre craseadas na língua portuguesa. Caso 10. Quando as expressões rua, loja e estação de rádio estiverem subentendidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho essas palavras e elas não estão escritas na frase, eu coloco o crase. Vamos aos exemplos. Fui a Carlos de Carvalho. Enviei fotos de móveis a Florence. Telefonei a Pop Rock. No primeiro exemplo, estou me referindo à rua. Fui à rua Carlos de Carvalho. Eu não escrevi a palavra rua, mas eu tenho que crasear. A segunda frase eu me refiro a uma loja de móveis, Florence. Então, fui à Florence, à loja. E na terceira, uma estação de rádio. Aí vocês devem estar estranhando novamente. Pop rock, Carlos de Carvalho, que é masculino. Mais uma vez eu explico, a crase aí não está sendo colocada por causa dessas palavras, mas sim por causa das expressões rua, loja e estação de rádio que estão subentendidas. Crase facultativa. Nós temos duas situações que nós podemos ter a crase facultativa, ou seja, eu posso colocar ou não. Vamos ao primeiro. Dei flores à minha amiga. Dei flores à minha amiga. Neste caso, diante de pronome possessivo feminino singular, minha, tua e sua, eu posso colocar crase. Não preciso, mas posso. Eu vou dar uma dica para vocês. Existe na língua portuguesa casos onde a gente não coloca a crase. Muito bem, onde é que vocês podem ver isso? Eu vou indicar os livros nas dicas de estudo que vocês vão poder estudar esses casos. Lá diz o seguinte, não se coloca crase diante de pronomes. Se vocês não colocam crase diante de pronome, essa é a minha postura. Para que então abrir o precedente de colocar crase diante de um pronome possessivo no singular? Não se coloca a crase, fica muito melhor, porque se vocês vão abrir esse precedente, vocês correm o risco de colocar crase diante de pronome que é proibido. Vamos ao segundo caso.
Dei flores a Maria e dei flores a Maria. Diante de nome próprio feminino, eu tenho a opção de colocar ou não. Realmente é um caso facultativo. É uma questão de estilo. Vamos agora a algumas dicas para se saber onde se coloca a crase. Como reconhecer os verbos regidos por preposição? Neste quadro nós temos quem, 2 espaços e um quadro maior, marcado pela presença da preposição e pelos termos algo e alguém. O que eu faço? Eu pego qualquer verbo da língua portuguesa e faço a seguinte pergunta. Quem envia, envia algo a alguém. Quando eu digo a alguém, significa que eu parei no quadro da preposição para buscar o meu complemento. Se o meu complemento é uma palavra feminina, que tenha artigo, toda palavra feminina tem um artigo, então este a é preposicionado. Exemplo, Pedro enviou flores à amiga. O que eu tenho aqui? Eu parei na caixinha da preposição para buscar o objeto, né? Então, Pedro enviou flores a quem? A amiga. Então, eu junto e coloco a crase. Esse quadro, que no início nós precisamos tê-lo escrito, depois nós vamos passar com a prática a fazê-lo mentalmente. Quem vai, vai a algum lugar. Quem tem alguma coisa. Quem pede, pede alguma coisa. Quem gosta, gosta de. É um quadro que ajuda não só no emprego da crase, mas como também para reconhecer os objetos direto e indireto e a transitividade dos verbos. Vale a pena aprendê-lo. Outra dica para reconhecer o emprego da crase é trocar o a pela expressão para a. Dei flores para a amiga. Dei flores à amiga. Se eu puder trocar aquele a, que eu estou em dúvida se eu coloco crase ou não, por para a, então aquele a tem crase. Mas preste atenção, é para a. Só não é somente para, tem que ter a presença do a. Outra forma de reconhecer o emprego é trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. Então, eu não sei se eu dei flores à amiga, vai crase, então eu vou trocar a palavra amiga por amigo. Dei flores ao amigo. Nossa, então eu tive o a e o o. Então, se eu juntei a e o, significa que aquele a amiga tem duas classes gramaticais, artigo e preposição. Então, vai crase. Vamos ver o exemplo. Dei flores ao amigo, dei flores à amiga. No primeiro, a mais o significa que eu tenho preposição mais artigo, significa que o segundo a da segunda, que o a da segunda frase, do segundo exemplo, é também o encontro de artigo e preposição. Emprego dos pronomes demonstrativos. É de suma importância que se saiba empregar bem os pronomes demonstrativos, principalmente no texto. Vamos então retomar o emprego destes pronomes. Espaço. Este, esta e isto. Esta bolsa é minha. Quando é que eu uso este, esta e isto para me referir a espaço? Quando o objeto que está sendo referido está perto de quem fala. Se eu digo esta bolsa é minha, significa que a bolsa está perto de mim, a pessoa que falo. Esse, essa, isso. Essa bolsa é minha. O que eu entendo? Que a bolsa, o objeto que está sendo falado, está perto de quem ouve e não de quem fala. Isso significa que o objeto não está perto de mim, que estou falando, mas sim perto da pessoa que está me escutando. Aquele, aquela, aquilo. Aquela bolsa é minha. Significa que o objeto, a bolsa, está longe dos dois, de quem fala e de quem ouve. Este uso, na verdade, nós até sabemos fazer. Nós não temos muito problema. Só que às vezes nos descuidamos, preferindo sempre usar o esta, tanto quando o objeto está perto de quem ouve,
quando o objeto está longe dos dois. Então, tem que cuidar a posição do objeto com relação a quem fala e a quem ouve. Tempo. Este, esta, isto. Vamos ao exemplo. Esta semana está muito quente. O que quer dizer? Eu uso estes pronomes, este, esta e isto, quando eu me refiro a um tempo presente. Se eu digo esta semana está quente, o meu ouvinte vai pressupor que é esta semana que compreende de domingo a domingo. Não é nem a semana que passou, nem a semana que virá e nem uma outra semana mais distante. É essa que está agora, neste momento. Este ano está muito complicado. É o ano de, por exemplo, 2006, o ano corrente. Este século, século 21, esta década. Então, tudo se refere ao tempo presente, ao tempo em que estamos. Esse, essa, isso se refere a um passado ou um futuro recente. Vamos ao exemplo. Essa semana que passou foi muito quente. Essa semana que virá será muito quente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um espaço de tempo que passou e que virá muito próximo. Não é um futuro muito distante, nem um passado muito distante. Então, nesses casos, eu tenho que usar os pronomes essa, esse e isso. Os pronomes aquele, aquela e aquilo se referem a um tempo já bem distante. Vamos ao exemplo. O ano de 70 foi de glória. Aquele foi o ano das discotecas. É claro que os anos 70 já foram o ano de 1970, já está muito distante do ano atual. Então, eu não posso usar esse, essa e isso. Eu tenho que usar o pronome aquele, aquela e aquilo para me referir a um tempo que já saiu da linha do recente, do passado ou do futuro recente. Texto. E como é que nós empregamos, e aí sim, é essa a minha preocupação, esses pronomes no texto? O falante nativo tem uma preferência pelo uso do este, esta e isto. Só, pessoal, que esses pronomes são poucos usados, porque na verdade nós usamos esses pronomes para nos referir a termos já mencionados. Vamos olhar caso a caso. Este, esta, isto. Exemplo. Isto é tudo o que quero. Paz. Eu vou usar estes pronomes para me referir a palavras que serão mencionadas na frase. Isto é tudo o que eu quero. O quê? Paz. A paz veio depois do pronome demonstrativo este, esta e isto. Então, eu vou usar estes pronomes para me referir a termos que não foram, serão mencionados no texto. Esse, essa e isso. Vamos ao exemplo. Maria e Pedro são estudiosos. Esses alunos têm notas boas. O que faz o esses? Retoma as palavras Maria e Pedro. Eu já mencionei Maria e Pedro. Então, na verdade, nos nossos textos, nós teríamos que usar muito mais esse, essa e isso, porque nós sempre usamos esses pronomes para referir palavras que já foram mencionadas e não palavras que serão mencionadas na frase. Então, muito cuidado, porque esse, essa e isso refere-se a quê? Referem-se a quê? A palavras, a termos que nós já mencionamos antes do uso deles. E os pronomes aquele, aquela e aquilo, na frase, só são usados quando não acompanham o este, essa e isto. Vamos ao exemplo. Pelé e Ronaldinho são ídolos no futebol brasileiro. Aquele no passado, este no presente. Eu uso aquele e este no sentido de o primeiro no passado, o segundo no presente. É uma outra forma de eu substituir, de eu referenciar no texto, sem precisar usar de novo as palavras Ronaldinho e Pelé. Então, aquele vai se referir ao primeiro termo. Eu posso usar o primeiro ou aquele, ou então usar o segundo ou este. Só que aquele sempre vai precisar
que existam dois termos, porque um vai ser substituído por aquele e o outro pelo pronome este. As minhas dicas para hoje são dois livros. O primeiro, Gramática da Língua Portuguesa, do Roberto Melo Mesquita, editora Saraiva. E o segundo, Português Instrumental, de acordo com as atuais normas da ABNT, das professoras Dileta da Silveira Martins e Lúbia Scliers Zuberknock, editora Sagra Lusato. Os dois abordam os assuntos tratados nesta aula de forma clara, com muitos exercícios e, além disso, são dois livros que não podem faltar em nenhuma biblioteca particular.